Então, bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. 15 de julho, chegamos, quarta-feira. Hoje, 15 de julho, dia do homem. Isso, dia criado, data criada em 1992 para chamar a atenção da saúde nossa, né? Nós, homens, que pouco vamos ao médico. Então, homem, vai pegando o telefone aí, vai marcando médico, né? Qualquer especialidade aí para cuidar bem da saúde. Essa data é especial para todos nós, homens, no Brasil. Até às 9h30 da manhã com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Fique conosco, tem muita informação para você nesta manhã de quarta-feira. Às 9h30 da manhã tem o Tempo de Esperança com o Padre Leonardo Silveira, que estava aqui agora há pouco. Já conversamos bastante sobre o frio que está fazendo lá fora, né? O padre chegou com um casacão muito frio, viu, gente? Nesta manhã de quarta-feira aqui em Curitiba e em toda a região metropolitana. Nesta edição do nosso Bom Dia Evangelizar, vamos falar de economia, vamos falar do nosso prato feito do dia a dia, que apesar da queda dos alimentos, o preço do prato feito subiu. Impressionante. O tradicional prato feito ficou muito mais caro no Brasil. Será destaque daqui a pouco. E a partir do mês que vem, o mês de agosto, a gasolina terá mais etanol na composição. Você vai entender o que muda para os motoristas. 32% de etanol na gasolina a partir do mês que vem. Vamos para Goiás, centro do país. O monumento de Nossa Senhora Aparecida foi destruído por um incêndio. A polícia investiga as causas e a suspeita é de vandalismo. Olha o incêndio, ó. A gente vai falar sobre esse assunto também no nosso Bom Dia Evangelizar, que está começando para todo o Brasil. 23 capitais brasileiras nos acompanham agora, mais de 2.200 cidades em todo o país. Que horas são? 8h59, pelo horário de Brasília. Coloca a imagem, por gentileza, de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, que nos acompanha agora pelo canal 15.1. 15.1. Alô, BH, bom dia! Belo Horizonte com 15 graus de temperatura nesta manhã de quarta-feira. A imagem da Pampulha, né? Belo Horizonte. A próxima cidade, por gentileza, Cascavel, oeste do estado do Paraná. Cascavel agora com 12 graus de temperatura. Imagens de Cascavel. Canal 50.1 em Cascavel. Alô, bairro Floresta, o mais populoso de Cascavel. Bom dia. Cascavel, cidade belíssima, lindíssima Cascavel. Vamos para o Rio de Janeiro agora? Vamos para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que nos acompanha pelo canal 16.1, cidade do Rio. Cristo Redentor, o cartão postal brasileiro, né? O ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro, Cristo Redentor, você viu aí. E as praias maravilhosas do Rio. O Rio de Janeiro agora com 18 graus de temperatura. E aí o Maracanã, charmosíssimo Maracanã. Imagem ao vivo, a Praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Muito bem, 9h em ponto agora pelo horário de Brasília. Falei no começo do programa sobre os produtos nos supermercados, a cesta básica que deu uma queda no preço dos alimentos e ainda bem. Mas o que justifica o prato feito, a nossa comida, o almoçar fora, o jantar fora, ficar mais caro? Suelen Rodrigues tem informações sobre o assunto. Bom dia, Suelen. Olá, Dilson, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Primeiramente, quem que não gosta de um bom PF, né? Arroz quentinho, feijão, carne, a salada, aquela tradicional comida brasileira. Mas o prato feito ficou mais caro nos últimos meses e está pesando no bolso aí de quem precisa almoçar fora todos os dias. O curioso é que esse aumento acontece no mesmo período em que os alimentos tiveram uma queda nos preços, né? Mas segundo o levantamento aí da Faculdade do Comércio de São Paulo, mostra que o preço médio da refeição brasileira está R$ 31,90, uma alta aí de 7,2% em relação ao começo do ano. E o principal motivo não está apenas nos valores dos alimentos. Os restaurantes continuam enfrentando custos elevados como energia elétrica, água, gás, aluguel, transporte dos alimentos e até mesmo a mão de obra, né? Ou seja, mesmo aí com a queda dos alimentos, essas outras despesas acabam ainda pesando no orçamento e quem paga é o consumidor brasileiro. O levantamento também mostra diferença entre preços nas regiões brasileiras. Infelizmente, aqui no sul do Brasil é a região que tem o PF mais caro, uma média aí de R$ 34,90, enquanto na
na região norte, o PF foi considerado o mais em conta. O pessoal lá está pagando R$ 29,99. Na prática, quem almoça fora todos os dias precisa aí desembolsar cerca de R$ 640 por mês. Mas para quem quer economizar, tem uma dica. Às vezes a gente tem aquele restaurante queridinho, favorito, mas os especialistas recomendam pesquisar sempre os valores. Alguns outros estabelecimentos fazem promoções alguns dias específicos, né, da semana, e também tem a opção da marmita, que pode ficar mais em conta aí para quem almoça fora todos os dias. Adilson, eu volto com você e me responde, já comeu muito PF? Tava namorando aqui esse prato feito aqui, esse arroz com feijão. Olha que imagem, eu vou ficar aqui, não tira daí não, fica aqui, ó. Aqui, ó, o feijão carioca, o peito de frango. Isso aqui é saúde pura, né? Você sabia que a melhor combinação é o arroz e o feijão, e essa combinação é típica brasileira? Nós nos alimentamos, os nossos alimentos são os melhores do mundo, gente. Basta sair por aí para você ver o que saudade você vai sentir da nossa comida. Sensacional, né? Um peixe, uma batata, um frango, sensacional. Obrigado, Suelen. Falar do FIES agora, falar de educação, né? Atenção, estudantes, abertas já as inscrições para o FIES do segundo semestre. Preste atenção no calendário aí para não perder, né? Os interessados podem se candidatar até o dia 17 de julho, até depois de amanhã. O prazo está terminando. É pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa oferece financiamento para cursos de graduação em faculdades particulares e o resultado da seleção será divulgado no dia 30 de julho. Então, até o dia 17, as inscrições abertas para o FIES. O FIES, você sabe o que é, né? Financia a educação superior do Brasil para aquelas pessoas, aqueles estudantes que não têm condições de pagar, por exemplo, uma faculdade. Vai lá, faz o financiamento, se forma, pega o diploma, começa a trabalhar e depois começa a pagar bem devagar, bem lentamente e com parcelas pequenininhas, né? A gente faz uma parada rápida e volta daqui a pouco com mais informações para você no nosso Bom Dia Evangelizar. Imagens da capital do Pará, Belém. Com calor em Belém todos os dias, né? A temperatura agora de 28 graus. Imagina, 9 horas, 6 minutos, Belém já está com 28 graus. A máxima prevista para hoje é de 33. E pode ter certeza, no meio da tarde, chove. Belém nos acompanha pelo canal 51.1. Não saia daí, já voltamos. Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Voltamos com imagens da Terra do Sol. Sabe qual é? Apareceu aí, Natal, no Rio Grande do Norte. Belas imagens de Natal. 27 graus agora a temperatura em Natal. Essa é a Avenida Beira Mar, que leva de uma praia a outra, né? Ao centrão da cidade, lá no final, aí a ponte, belíssima ponte, que leva à região norte do estado do Rio Grande do Norte, né? 9 horas e 10 minutos, Natal nos acompanha pelo canal 17.1. Alô, Natal, bom dia, obrigado pela audiência. Vamos falar sobre a gasolina, que a partir do mês que vem, a vendida nas bombas vai passar a ter 32% de etanol. A decisão foi definida ontem, viu, gente, lá em Brasília. Em vez dos atuais 30%, segundo o governo, a mudança busca reduzir a necessidade de importar gasolina e pode ajudar a diminuir o preço do combustível. A nova mistura foi aprovada após testes, mas as entidades do setor automotivo recomendam atenção para veículos mais antigos. Dizem os especialistas que quem tem carros mais velhos, os mais antigos, pode prejudicar o motor. Os mais novos não, mas os mais antigos sim, né? E você sabe o porquê de tudo isso, né? Por causa da guerra no Golfo entre Estados Unidos e Irã. Está faltando combustível, coloca um pouco mais de etanol para aumentar a mistura. No popular é isso. Mais sobre os nossos combustíveis. Agora os motoristas têm uma nova ferramenta para consultar a qualidade dos postos de combustíveis. A Agência Nacional do Petróleo lançou ontem um aplicativo de graça, que é o ANP Com Você, disponível para celulares e também o portal da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. A plataforma mostra a avaliação dos estabelecimentos com base no histórico de fiscalização
e ainda permite que o consumidor denuncie possíveis irregularidades. Isso diretamente pelo aplicativo, na palma da mão. Infelizmente, a gente tem que desconfiar até do posto de gasolina, que é onde a gente abastece o nosso automóvel, né? Então a ANP criou esse aplicativo, é só baixar lá, tá? anp.gov.br tem todas as informações para você. Vamos falar do fenômeno El Niño que se aproxima. Autoridades de quase todos os estados brasileiros já estão se preparando para os próximos meses aí. Dizem que esse ano o El Niño vem com muita força e a gente tem que tomar muito cuidado e a prevenção ela é fundamental. Autoridades de quase todo o país, né, estão reunidas discutindo os possíveis efeitos deste fenômeno natural, que promete muita chuva, sobretudo na região sul, e pouca chuva na região norte. Por falar em tempo, em chuva, a gente agora atualiza para você as temperaturas em algumas cidades. Já estou vendo aqui Manaus, né, capital do Amazonas. Tempo nublado, calor em Manaus, máxima de 33 graus hoje. Povo Manauara, bom dia. O dia começou com 24 graus. A próxima cidade é Fortaleza, no Ceará. Alô, Fortaleza. Sol durante todo o dia em Fortaleza, né? 33 graus a previsão de máxima para hoje, Fortaleza. Goiânia é a próxima cidade. Povo de Goiás, bom dia, Goiânia. A capital tecnológica do país, 31 graus. Sol durante todo o dia em Goiânia. Já vai aparecer também aí para você a temperatura, a previsão para Vitória, com 23 graus. Tempo nublado, choveu durante a madrugada em Vitória. O tempo continua fechado, 23 graus hoje na belíssima Vitória, uma das capitais campeãs em qualidade de vida. E em Maringá, na região noroeste do estado do Paraná, tempo aberto, sol, o dia começa gelado, mas a temperatura vai subindo, 23 graus, temperatura máxima prevista para hoje em Maringá, região noroeste do estado do Paraná. Das temperaturas, a gente vai agora para a economia, para o campo, né? A economia do campo. Ontem a gente falou aqui sobre a produção de trigo no Brasil que tem caído, né? Mas por outro lado, outras culturas brasileiras, né? A produção, a previsão é de aumento. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou uma nova estimativa para a safra brasileira de grãos. A previsão agora é de 360 milhões e 100 mil toneladas, um crescimento de 2,2% em relação à safra do ano passado. Segundo a Conab, o resultado é impulsionado principalmente pela boa produção de soja e do milho também, favorecida pelo aumento da área plantada e pelas condições climáticas. Já a safra de trigo deve ser menor neste ciclo, nós informamos ontem aqui, devido à redução da área cultivada e à expectativa de menor produtividade. Do campo, a gente vai para o intervalo e a gente sai com imagens de Palmas, a capital de Tocantins. Está aí a belíssima Palmas. Palmas nos acompanha pelo canal 17.1. 9 horas e 18 minutos. A gente volta já já. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Voltamos, imagens de Petrolina. Alô, Petrolina, Petrolina em festa nesta quarta-feira, né? Pernambuco. Petrolina nos acompanha pelo nosso site tvevangelizar.com.br. São 9 horas e 22 minutos, aí é o Rio São Francisco, a ponte que vai parar lá em Juazeiro. Aí tem essa ilha no meio do rio e Juazeiro no outro lado. Essa imagem é ao vivo, tem imagem ao vivo de Petrolina, vai ser colocada agora no ar. Aí, pronto, imagem ao vivo de Petrolina em Pernambuco. 9h22, voltamos com uma notícia nada agradável dos nossos irmãos venezuelanos. Vocês sabem, há 3 semanas, mais ou menos 3 semanas, né? Terremoto de 7,6 graus na escala Richter atingiu, foram 2 terremotos, um seguido do outro, né? Atingiu a Venezuela. E foram 2 terremotos. E o país foi atingido com muitas perdas, né? Segundo as autoridades, mais de 20 mil pessoas ficaram feridas, 18 mil pessoas seguem desabrigadas. As equipes de resgate continuam as buscas por vítimas sob os escombros, enquanto milhares de famílias recebem assistência humanitária. Já são 4.734 vidas perdidas neste terremoto
terrível que afetou os irmãos venezuelanos. E você sabe também que o Brasil enviou uma equipe humanitária para lá, né? 3 estados brasileiros enviaram equipes: Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Eles já voltaram. O Brasil não está mais lá na Venezuela. Aliás, essa semana deve ser definida a ida de mais uma equipe para ajudar lá na Venezuela. Os bombeiros paranaenses, eles chegaram na sexta-feira e foram homenageados. E a reportagem nossa esteve lá nessa homenagem justa a quem salvou vidas na Venezuela. Coloca no ar. O governador Ratinho Júnior homenageou os 10 bombeiros militares do Paraná que participaram da missão de busca e resgate após o terremoto que atingiu a Venezuela há cerca de 2 semanas, deixando mais de 4.000 mortos. Durante cerimônia no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o governador destacou a atuação voluntária da equipe e afirmou que o estado passou a integrar um grupo de referência mundial em operações de salvamento. Pela boa formação que tem os nossos bombeiros, pelos equipamentos que tem os nossos bombeiros e, obviamente, pelo histórico, pela qualificação de treinamentos rígidos que são implantados para esses homens que estão aqui representados. Então, o Paraná hoje faz parte de um grupo seleto da elite de salvamento do mundo. Uma missão de bravura e solidariedade do outro lado da fronteira. Esses heróis foram recebidos com honras de Estado e ganharam reconhecimento pelo trabalho humanitário. A gente teve durante o evento lá várias réplicas de terremoto e eu acho que na minha carreira eu nunca me preocupei tanto com a equipe efetivamente de alguém morrer em serviço como agora. Então a gente ficou bastante preocupado com a equipe, então é muito bom estarem todos íntegros, ninguém se machucou e ser brindado com essa homenagem, claro que é muito gratificante para a gente. Infelizmente os incidentes acontecem e essa experiência toda será utilizada em outras ocorrências, outros desastres que infelizmente acabam acontecendo. Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Parabéns, homenagem justa, né? Aliás, os bombeiros brasileiros, o que fazem de trabalho, extraordinário trabalho. A instituição de maior credibilidade junto à sociedade brasileira são os bombeiros, né? Parabéns, salvaram vidas, salvaram os nossos irmãos venezuelanos que tanto precisavam, né? E precisam ainda, né? Vamos para Goiás, porque um incêndio destruiu uma imagem lá em Goiás. E a gente vai mostrar para você agora cenas que nós não gostaríamos de mostrar. Foi um incêndio na imagem de Nossa Senhora Aparecida, símbolo da cidade de Nerópolis. Você está vendo aí, ó, impressionante, né? A imagem foi destruída por esse incêndio na noite de segunda-feira. A imagem, com cerca de 4 metros de altura, ficava na entrada do município e desabou após ser consumida pelas chamas. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido, graças a Deus. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os laudos da perícia para identificar as causas do incêndio. A principal suspeita é de que o foco tenha sido provocado por vandalismo. A Prefeitura Municipal informou que vai trabalhar na reconstrução do monumento, considerado um importante símbolo religioso e cultural da cidade de Nerópolis, no estado de Goiás. Nós vamos embora. Na sequência, o padre Leonardo Silveira com Tempo de Esperança. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se despede com imagens de Juazeiro, na Bahia, do lado de Petrolina. As 2 cidades em festa, porque são 2 cidades irmãs, né? E Juazeiro está completando hoje idade nova. São 148 anos de história. Juazeiro, às margens do Rio São Francisco. Parabéns, Juazeiro. 148 anos, hein? Olha aí a ponte do Rio São Francisco. Petrolina, do outro lado do rio tem uma cidade que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte. Olha aí. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Bom dia. Juazeiro da Bahia.